A partir desse momento, a nossa aula já está sendo gravada. Hoje, nós vamos tratar de um assunto de extrema importância, né? Falando não só no nosso esporte, mas em qualquer esporte de alto rendimento, né? Como eu já falei em aulas anteriores, basicamente, em alto rendimento, a gente tem que pensar em 3 pilares. Pilar físico, e aí entra a questão, por exemplo, do IPSC, né, do tiro prático, a questão técnica, os fundamentos, né? Disparo realmente. Psicológico, mental, que nós tivemos aí um convidado recente, né, o Coronel Edgar Marcelo, que abrilhantou a aula dele. E hoje nós vamos tratar sobre questões nutricionais, né? Nutrição, hidratação, sono, álcool e outros assuntos aí que eu vejo como fundamentais aí quando se fala em alto rendimento, ok? Então, todo mundo está me ouvindo, pessoal? Tá ok? Só confirma para mim, alguém confirma para mim se está me ouvindo bem? Beleza, ótimo. Ouvindo perfeitamente. Obrigado, mano. Então, vamos dar a nossa sequência aqui, né? Hoje, como eu falei, né, acabei de falar no grupo de todo este projeto, né, relacionado à alta performance, projeto em parceria com a CBTP, hoje é a nossa última aula, né? Então, hoje a gente fecha o ciclo, né, de 2025. Espero que seja de grande valia e proveito para os senhores aí, senhoras, ok? Então, esporte e rendimento esportivo, né? Como qualquer esporte de rendimento, um atleta deve pensar em buscar o máximo de sua performance. Para que isso ocorra, deve-se dar atenção para esses aspectos ligados à sua preparação física. Na aula passada, onde eu apresentei e falei sobre periodização, eu falei sobre um dos princípios, né? Um dos princípios científicos do treinamento esportivo, que é a saúde. E a saúde entra o quê? Nutrição, treinamento, aspectos psicológicos e medicina, né, esportiva, igual a resultados. Então, pessoal, esporte e rendimento esportivo, né? Hoje nós trataremos de assuntos pertinentes à sua preparação física. Estes apresentados em recentes congressos, estratégias utilizadas para a performance de atuais atletas em diversas modalidades. Como eu já falei, alto rendimento, pessoal, a base do alto rendimento vale para qualquer modalidade. Seja ela oxidativa, seja ela anaeróbia, a base, ela vem a ser a mesma. Então, o que nós vamos trabalhar aqui, né? Entre elas, estratégias de performance, estratégias de recuperação, de vestuário e de recovery, né? Recuperação. Então, vamos iniciar com a nossa estratégia de performance e recuperação. Nós vamos falar sobre sono, nós vamos falar sobre água e hidratação, sobre os isotônicos e os repositores eletrolíticos. Vou tratar sobre nutrição, em especial, né, o CHO, carboidrato, os géis, cafeína, creatina e o álcool, né? Então, vamos dar início aqui, né, com o primeiro tema, que é o sono. Pessoal, o sono é um dos pilares mais importantes para o desempenho de qualquer atleta. Aqui vão os pontos essenciais que um atleta esportivo deve saber sobre o sono. O sono é a parte do treinamento. É parte do treinamento. Não é só recuperação, é a adaptação. É durante o sono que o corpo consolida os ganhos do treino, faz a reconstrução muscular, o equilíbrio hormonal e a recuperação neural. Sono ruim, desempenho ruim. Falta de sono prejudica o quê? O tempo de reação, pode ser o tempo de reação Alzheimer, tomada de decisão, questões cognitivas, né? Coordenação motora, fluidez em pista, resistência física, força e prevenção de lesão. Por que prevenção de lesão? O atleta ele se lesiona quando ele está fadigado, quando ele está cansado. O sono é regenerador, ok? Então, as funções aí, né? Recuperação muscular, devido à liberação do hormônio do crescimento, essencial para a reparação e o crescimento muscular, melhora da função cognitiva, tempo de reação, tomada de decisão, foco e concentração,
memória, fundamentos para aprender táticas e técnicas, desempenho físico, velocidade, força, coordenação motora, resistência e menor percepção de esforço. Prevenção de lesão, aumenta o risco de lesões musculares e articulares por erros técnicos por falta de atenção, reflexos mais lentos e fadiga crônica. Acabei de falar. Regulação hormonal e também imunológica. O sono adequado, ele ajuda a equilibrar o cortisol, que é o hormônio do estresse, fortalece o sistema imunológico, prevenindo infecções e doenças que prejudicam o ciclo do treinamento. Então, vejam a importância do sono, pessoal. Quanto tempo um atleta deve dormir? O ideal, em média, se fala de 8 a 10 horas por noite. No alto rendimento, já está se falando em 12 horas. Dicas extras aqui. Cochilos de 20 minutos, no máximo de 30 minutos ao longo do dia, podem ser benéficos em períodos de treinos intensos. O nosso campeão mundial aí de Shotgun, o Lucas, foi uma estratégia que eu utilizei com ele. Ele, com a demanda de trabalho, demanda de treinos, enfim, ele relatava cansaço, fadiga. E nós fizemos um pequeno ajuste aí no trabalho dele, na periodização dele, incluindo cochilo, após o almoço, normalizou. Ok? Vamos passar para o nosso segundo tema aí, pessoal. A água é fundamental para qualquer atleta. Isso é fato, Então, aqui, um estudo, isso aqui é uma meta-análise que foi apresentada em congresso, a força muscular nas sessões máximas desidratada e hidratada. Então, nota, indica diferença significativa em relação à sessão máxima, valores média, limite inferior, superior, no intervalo de confiança de 95%. Então, vejam bem aqui, as variáveis, o estudo com desidratação e o estudo com a pessoa hidratada, o atleta hidratado. Então, a primeira variável aqui em torque isométrico, em newtons, por metro. Isso aqui tudo realizado em isocinético, a máquina específica para verificar força, seja ela força máxima, seja ela força explosiva, seja ela força de resistência. Então, vejam bem, torque isométrico. A pessoa desidratada, 111. A pessoa hidratada, 125. Dinâmica do extensor dos joelhos, alavanca de quadríceps, 128,28, 145. Dinâmica dos flexores de joelho, 96,26, 99,83. Pico de torque na extensão dos joelhos, ou seja, isometria nesta extensão em 180 graus, 75, 79. Em flexão, com isometria, 64, 72. Então, vejam bem, pessoal, indiscutivelmente, a pessoa em condições hidratadas, ela tem uma melhor performance, ela tem uma melhor capacidade de reagir, ok? E aí vamos cair na hidratação pré-prova, Isso aqui é uma dúvida de muitos, Então, como fazer, pessoal, para calcular e para saber a minha real necessidade, tanto fisiológica quanto durante o campeonato, durante a prova? Então, calculem a quantidade necessária de água que cada um deve ingerir no dia. Ok. Exemplo, se eu peso 80 quilos, vezes 50 ml, quilo, Então, 4.000 ml, ou seja, a minha necessidade de hidratação é de 4 litros dia, Fala-se em 40 a 50 ml. Eu, particularmente, calculo em 50, ok? Agora, num segundo cálculo, adicione mais 30% da sua necessidade fisiológica. E você deverá tomar esses 30% antes do início do treino ou da prova. Por quê? Por efeitos cognitivos. Certo? Então, calculando. 80 quilos, 4 litros, vezes 30%, 1 litro e 200. Necessário para uma melhor ativação cerebral e menor tempo de reação. Faz muita diferença. Pessoal, quem adotou isso é nítido a diferença e é muito claro. A gente percebe a diferença. Então, façam uso, certo? Testem. Lógico, Tudo que eu falar aqui hoje deve ser testado antes, Nós vamos induzir essas estratégias, vão tentar acrescentar na sua rotina no dia de prova,
deve ser feito antes, ok? Isso aqui, pessoal, é um estudo, tá, que foi feito na Universidade de Harvard, certo? Então, vejam o peso disso. E aí nós vamos cair na hidratação, né, e nos eletrolíticos, né? Os eletrólitos, perdão. Então, dentro disso, né, nós temos uma gama, né? Por exemplo, baseada em eletrólitos, né, em sais minerais, hidrolift, liquidiz, né, hidrolite, até eu separei alguns aqui, né? Hidrolift, o liquidiz, ok? Todos eles têm uma composição baseada praticamente em sódio, em potássio e magnésio, tá? Dentre outros, ok? E aí, falando também no Gatorade e no sais, né? O Gatorade, pessoal, primeira coisa, né? Eu não sou patrocinado por nenhuma marca, mas eu gosto de coisa boa e estudo. Então, eu estou apresentando para vocês, né? Tem diversos produtos no mercado, mas eu estou apresentando para vocês diferenciais, tá? Então, o Gatorade, você sabe que o Gatorade foi a primeira bebida esportiva desenvolvida especificamente para alta performance, para atletas? No ano de 1965, na Universidade da Flórida. E qual é a composição geral, né? Por exemplo, o Gatorade, composição: água, sais minerais e pequenas quantidades de carboidrato. Certo? Dentro dessa gama de suplementos, né, dessa gama de isotônicos, né, você tem diversas concentrações, né? Mas basicamente é isso. E qual é a finalidade disso, né? Ele ajuda a manter o que é energia estável. Protege contra a desidratação, que é o grande diferencial, né? E evita a queda na performance. Porém, o Gatorade, pessoal, ou o isotônico, né, basicamente falando, ele não substitui a água. Certo? Agora, combinar a água com o isotônico é de suma estratégia. Em que sentido? 1:3, ou seja, uma dose de Gatorade para 3 doses de água. Isso é o recomendado. Especialmente, pessoal, em dias que está muito quente, que a desidratação acontece, né, devido à sudorese. Quando a gente sua, nós perdemos muito líquido, água e muitos sais minerais. Então, é importante. O importante, na realidade, né, é consorciar. É tomar água, né, é fazer o uso dos sais minerais, né, indiscutivelmente. E por que, né, dos sais minerais, né, dos eletrólitos, né? Como eu falei, na transpiração, pessoal, a gente perde muita água e significativamente muito sal mineral. E a água não repõe isso. E se eu tomar somente água, né, ela não vai resolver o meu efeito da desidratação. E como eu mostrei, né, no slide anterior, o efeito da pessoa hidratada na alta performance é de suma importância, né? Então, os eletrólitos, né, no geral, dos sais minerais, né, que vêm desses componentes, né, como eu falei, já é o sódio, o potássio, né, o magnésio, entre outros. Uma sensação bem fácil, pessoal, de interpretar, de entender, quando se tem falta de sal mineral, é aquele momento da cabeça pesada. A falta da cognição, né? Então, indiscutível, pessoal, eles regulam a troca de energia, tá, em suas células, melhora essa sensação cognitiva, né, e deixa o cérebro mais ativo. O cérebro desidratado, ele gera uma queda brusca na sua performance. Então, a falta de eletrólitos, pessoal, ela impacta realmente diretamente a falta da concentração, a memória, a clareza mental, a falta de foco. E são sinais, isso são sinais que você realmente precisa, né, dos eletrólitos. E o teste clássico, pessoal, para mim verificar, né, para mim entender se eu estou desidratado ou não, é a cor da urina. Simples. Ok? Então, pessoal, né, nutrição em dias da competição. A compensação de carboidrato,
né, do CHO, nos dias que precedem a competição. 25% de aumento no dia antes de ontem, ou seja, eu vou atirar no sábado. Na quinta-feira eu já começo uma maior ingesta de carboidrato. Meu objetivo é saturar a célula, é armazenar mais energia a nível tecidual. 35% a 50% de aumento na ingesta um dia antes da competição. Então, na sexta-feira. Sexta-feira eu encho o tanque, literalmente, com um bom carboidrato, né? E durante a prova, pessoal, a grande estratégia é a utilização dos géis de carboidrato, né? Somente carboidrato ou com cafeína. Tem uma gama, né, de estratégias aí. Eu já vou apresentar alguma coisa para vocês, tá? E o objetivo aqui não é se alimentar ao máximo, mas sim compensar a falta do carboidrato, para compensar os estoques de glicogênio, para provocar uma supercompensação de energia. Ok? E aí está aí o dia de competição, né? Géis de carboidrato com e sem cafeína. Então vejam bem, pessoal, eu separei uma gama aqui, né? Aqui eu estou dando o exemplo, né, de 3 marcas, né? Eu, particularmente, estudando, né, através da fisiologia e da medicina do esporte, o Z2 é uma das marcas de melhor referência, né? De melhor garantia do que está ali, realmente tu vai estar induzindo, vai estar absorvendo, né? Então, por exemplo, esse aqui, 25 gramas de carboidratos e 100 mg de sódio. Vejam bem, esse outro aqui, da mesma marca, mesmo fabricante, 40 gramas de carboidrato, 100 gramas de sódio. Aí nós caímos aqui no outro, de 25 gramas de carboidrato com 150 gramas de cafeína, miligramas de cafeína, e 200 de taurina. Poxa, quanta coisa, né? Esse outro aqui, 40 gramas de carboidratos e 100 gramas de cafeína, 100 mg, e aí tem sódio também, 100 gramas de sódio. E esse outro aqui, esse aqui é o top das galáxias, né? 25 gramas de carboidrato, 500 miligramas de taurina, 200 mg de cafeína e 315 de sódio. Ah, mas e daí, Rafael? O que eu devo fazer? Olha, pessoal, eu não tenho formação em nutrição, né? Eu estudo metabolismo, sou fisiologista, sei o que fazer. Então, eu prefiro realmente sugerir aos senhores que procurem um profissional da área, um bom nutricionista, de preferência com formação, né, na nutrição do esporte, ou um médico da medicina do esporte, tá? Mas eu vou dar um parecer geral de como deve ser induzido isso. Então, a recomendação, né, é utilizar de 30 em 30 minutos, uma unidade, e após a primeira hora de prova. Ou seja, eu utilizo... O meu tiro começou às 7 horas da manhã. Às 7h30, a recomendação seria usar o carboidrato. Às 8 horas, mais um gel de carboidrato. E às 8h30, o carboidrato com a cafeína. Eu vou explicar o porquê. Tá? E aí segue. Então, está aqui embaixo, né? 2 vezes 1. 2 de carboidrato para 1 de cafeína. O ideal, a recomendação é de 30 em 30 minutos. Eu, particularmente, já testei em tempos mais longos, né? 45, 50 minutos, e não percebi diferença nenhuma na manutenção da performance. O fato de não utilizar desse suplemento, sim, ocorre uma queda significativa na performance, ok? A vantagem desses suplementos são de reabsorção rápida, são desenvolvidos especificamente para movimento. Então, não existe efeito rebote aqui, se for bem administrado, né? Como eu falei, eu não vou tratar em doses, né? Certo? Aí, uma coisa importante, né? Já que nós estamos falando em nutrição. Bom, hoje o meu tiro começa às 7 horas da manhã. Se você está acostumado a tomar café da manhã, como a grande maioria, como eu, deve sim tomar seu café da manhã, né? E, pô, o que eu devo ingerir, né, que não influencie na minha prova? Na realidade, a recomendação é simples. Faça uso de tudo que você está acostumado.
só que em pequena quantidade. Reduz a quantidade. Mas faça uso. Certo? Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, por favor, pode interromper, pode perguntar. Tá? Daqui a pouco a sua dúvida é a dúvida de outros, né? Só mais uma coisa aqui, pessoal, importante, né? Não querendo vender o Z2, né? Eu botei outras marcas aqui, mas aconteceu um fato bem interessante até nessa prova aqui de Rio Verde. No meu squad ali, estava num intervalo de uma pista para outra, e um colega do lado puxou um gel, né? Olha aqui, Toneto, fazendo uso. Mas olha só a quantidade de taurina, cafeína. Cara, uma coisa assim, um blend, fantástico, né? Não, e o melhor ainda, R$ 6,90. Eu disse, puta, que legal. Então, praticamente 50%, 75% a menos do que um gel realmente custa. Será que tem ali o que tá descrito? Será que tem o valor biológico? Então, é uma coisa para ligar a interrogação, né, pessoal? E aí, nós vamos cair no café, né, na cafeína. Tá? Na cafeína. E a recomendação, pessoal, né, do uso da cafeína é de 2 a 6 mg por quilograma. Basicamente, isso aqui também é uma meta-análise, viu? Basicamente, 13 mg por quilo. Ok? Então, a recomendação, né, para a suplementação de cafeína, 13 mg por quilograma, 30 a 45 minutos antes do exercício, antes da prova, né? As mais diversas formas. Por quê? A cafeína, eu encontro ela em cápsula, em goma, de forma tradicional, o cafezinho, né? O concentrado, super coffee, por exemplo, né? Suplemento em pó, dos energéticos, enfim, há uma gama, né? Mas a cafeína é, sim, um grande indutor, né, de performance. Ok? E eu vou explicar o porquê, pessoal. Aqui, né? Dentro do mecanismo de ação, pessoal, isso aqui é bioquímica, né? Exatamente a cafeína, né? E aqui a adenosina. Ou seja, a cafeína, pessoal, ela tem uma grande vantagem, ela bloqueia os sítios ativos, os receptores da adenosina. Qual é a função da adenosina? Responsável pela sensação de cansaço. Então, o uso da cafeína bloqueia a adenosina. Sem dúvida, pessoal, sem dúvida, é um dos suplementos ou um dos estimulantes mais estudados no mundo esportivo. Sem dúvida. Porque a cafeína, ela ativa diretamente o nosso sistema nervoso central. Aumentando o estado de alerta, foco, a velocidade de reação, reduzindo a sensação de cansaço devido ao bloqueio da adenosina e podendo melhorar o que é a minha precisão motora em tarefas rápidas. Desde que use doses recomendadas para o real efeito estimulante, né? E aí, trazendo um pouquinho para o IPSC, pessoal, o que eu posso pensar aqui, né, no nosso esporte? As provas, né, principalmente provas mais longas, né, o uso da cafeína é um grande diferencial, porque ele mantém o meu foco cognitivo, né? Situações de calor, o uso da cafeína é totalmente positivo, né? Quando o cansaço ele cognitivo ele começa a aumentar, né, devido ao calor, ao estresse, né, à fadiga. Então, em momentos que o atleta está mais sonolento, manhã cedo, né, preparar com o uso da cafeína, né, ou com uma baixa já de energia, estimular a cafeína. Nós falamos no gel, 2 géis de carboidrato, o terceiro cafeína. Cafeína, já carboidrato com cafeína, né? Que o carboidrato vem a ser o veículo para melhor absorção, né? Dias consecutivos de prova, pessoal. Por exemplo, muito comum, né? Vou tirar sábado, vou tirar domingo. A cafeína é um baita estimulante para me manter a minha performance no segundo dia. Ou como aconteceu agora, né? No Mundial da África. Foi tratado, foi trabalhado, foi sugerido, sem dúvida, um dos estimulantes mais estudados no alto rendimento. Ok? E aí, claro, né, pessoal, o excesso, né, o erro
da dosagem de cafeína, indiscutivelmente, ela vai gerar tremor, né? Ela vai gerar ansiedade, ela vai gerar um aumento da frequência cardíaca, ao mesmo tempo ela é diurética, e ela também influencia no sono, certo? Vamos dar sequência aqui que vocês vão entender um pouquinho melhor, porque eu tenho um outro estudo aqui para apresentar. Isso aqui foi apresentado em congresso recente, é uma meta-análise, né, onde se trata basicamente, né, do sistema aeróbico, do sistema anaeróbico, né, força, potência, velocidade, exercício de alta intensidade e também de curta duração. Ok? E é nítido, né? Aqui à esquerda, o efeito placebo, né, e aqui o efeito, né, no uso da cafeína. Tá? Então é indiscutível o resultado da cafeína, né? O resultado realmente acontece, certo? Só que é claro, né, pessoal, nós temos que saber calcular, né? Temos que saber calcular o limite, né? O limite fisiológico, né? Como eu falei lá, né? 3 miligramas por quilo, né? Então, por exemplo, né? Eu peso 80 quilos vezes 3, né? Eu vou ter minha dosagem limite dia. Um cafezinho, por exemplo, né? Um cafezinho expresso, em média, ele tem 30, 40 miligramas, né? E de cafeína, de composição de cafeína, ele gira, na realidade, ele gira entre 45 a 75 mg. Então, o excesso pode ser prejudicial, mas o controle adequado, sem dúvida, ele é benéfico. Ok? Se tiverem dúvidas, por favor, pessoal, me pergunte, né? E aí, nós vamos cair nesses caras aqui, né? Que eu vejo uma quantidade grande, né, nas provas, aí o pessoal fazendo uso, né? E eu não sei se realmente sabe, né, do que realmente estão tomando, né? Qual é a função do energético, né? E qual é a consequência. Então, pessoal, no esporte, eles são usados. Existem atletas, né, para aumento, né, da sua atenção, do seu foco e da sensação de energia, utilizam. Porém, os seus efeitos são diferentes, ou é diferente dos isotônicos. E realmente exige cuidado. Por quê? A maioria, né, dos energéticos, diferente da marca, né, ele contém o quê? Cafeína em excesso, taurina e açúcares, e também outros estimulantes. Então, a função clássica dessa bebida é a de estimular o sistema nervoso central, para mim ter um aumento de força, para mim ter um menor tempo de reação, seja velocidade de reação, seja velocidade de Alzheimer, por exemplo, para mim ter uma melhor cognição e para mim automaticamente manter, né, o meu nível de performance, né, evitar o cansaço. Porém, os efeitos, pessoal, tá, do erro de cálculos, indiscutivelmente, os efeitos colaterais, eles podem prejudicar diretamente o nosso esporte. Não o nosso esporte, de modo geral, todo esporte de alto rendimento que precise, principalmente de aspectos cognitivos, né? Então, assim, ó, como eu falei, ele gera desidratação, tá? O energético gera desidratação, ele gera ansiedade, ele gera tremores, ele gera taquicardia, né? Ele altera a pressão arterial, e, indiscutivelmente, existe uma queda brusca de energia, devido, né, principalmente à questão de desidratação. Então, pessoal, a palavra qual é? Cautela. Cautela. Limite individual de cada um. Ok? Então tá aí, né? Seus pós e contras, né? Possíveis benefícios e efeitos positivos de curto prazo. Melhora da performance cognitiva, ok? Principalmente devido à taurina, e eu já vou explicar o porquê. A cafeína, ela pode aumentar o estado de alerta, sim. Tempo de reação, né? Úteis em esportes que exigem decisões rápidas. Posso esquecer. Reduz a percepção de esforço, ok? Cafeína, né? Bloqueia a adenosina. Aumenta o temporário da resistência da performance física. Legal, né?
Agora, os possíveis riscos e efeitos colaterais. Aumento da frequência cardíaca, da pressão arterial, desidratação, distúrbios gastrointestinais. É clássico, o atleta desidratado vai ter problema gastrointestinal. Aqui uma coisa importante, fazer um chavão aqui, pessoal. Eu falei em ingesta, né? É muito importante cuidar a ingesta de fibras, tá? No dia anterior e no dia da prova. Por exemplo, tiro de manhã, tiro de tarde, né? Ao meio-dia, vou almoçar, vou comer uma saladinha. Negativo, pessoal. Tá? Provavelmente terá alguma intercorrência aí, certo? Dependência ou tolerância à cafeína, né? Interferência no sono e recuperação. Alguns atletas, eu sei, que acabam induzindo o uso do energético pós-prova, né? Eu vou acelerar minha recuperação. Será? Gera ansiedade, gera tremor. Tá? E aí, meu aparelho de pontaria? Chances altas, principalmente em dias importantes, como em prova. Será que vale a pena, pessoal? Será que vale a pena? O pessoal confunde muito, tá? Com isso aqui, ó. Não necessariamente o Gatorade, mas isso seria o recomendado, pessoal. A consorciação disso, a consorciação da cafeína, da taurina, que eu já vou explicar na sequência, né? Da creatina, ok? E não um Gatorade turbinado, né? Que pode, sim, provocar grandes consequências aí. E aí eu falei da taurina, né, pessoal? O que é a taurina, pessoal? Né? Que contém em altas dosagens, né, nos suplementos. Inclusive aqui tem um suplemento que tem taurina, 200 de taurina. É um aminoácido presente no nosso corpo. E principalmente ele atua no cérebro, nos músculos e no coração. Então ele é sistêmico. Ele não é um estimulante como a cafeína. Vejam bem, um ponto importante, né? O seu efeito ele é mais regulador e protetor, e não acelerador. Então, ele meio que controla a indução da cafeína. Mas será que compensa eu tomar um energético, principalmente pensando no uso da cafeína? Ali dentro tem uma outra substância que é para bloquear isso? Será? Então, a taurina, pessoal, sem dúvida, tá? Ela ajuda a melhorar o que é a hidratação celular, porque ela me ajuda na manutenção da performance, ou seja, no equilíbrio hídrico. Por quê? Ela acelera a absorção dos sais minerais, do potássio, do sódio, do magnésio, que são essenciais. Ok? Então, outro efeito bem positivo da taurina, e por que eu falo da taurina? Porque pode suplementar a taurina, certo? Não necessariamente eu tenho que buscar uma bebida, né? Eu suplemento taurina. E a taurina, outro efeito muito positivo, ela é anti-inflamatória. Então, ela acelera a recuperação muscular. Ela ajuda a absorver, né, os eletrólitos, conforme eu falei. Em resumo, a taurina, ela ajuda o corpo a funcionar melhor. E qual é a dosagem, né, ideal de taurina dia, pessoal? Dia. 1.000 a 2.000 mg dia. Certo? Ou 1 a 2 gramas dia. As bebidas, pessoal, em geral, por exemplo, os energéticos, né, dependendo do seu fabricante, trabalha na casa de 250 a 1.000 mg por unidade. Então, é fácil, né, de passar. Tudo que é em excesso vai ter consequência, vai gerar consequência. Tá? Eu já utilizei muito tempo a taurina, até faz um tempo que não uso, mas é bem importante, tá? Para a manutenção da homeostase. Ok? Então, os energéticos, conforme eu falei, né? Os benefícios e malefícios, né? E aí nós vamos cair na creatina, né, pessoal? Suplemento mais estudado e usado no mundo do alto rendimento, que me gera melhora a força explosiva, potência, retarda o atraso na queda da performance, efeitos cognitivos.
Pessoal, indiscutivelmente, os efeitos da creatina são comprovados e são reais no alto rendimento. Tá? Gera uma maior explosão, então força explosiva, gera uma melhora de potência, tá? Principalmente em repetições, né, de esforço, né, com uma recuperação, faz uma recuperação mais rápida, né, devido ao ATP-CP, tá? No IPSC, o que eu posso pensar, né, no uso da creatina? No aumento da aceleração, né, que vem a ser velocidade de deslocamento e potência, ok? Mudança de direção, pela questão da integração de todo o corpo, né, pela melhor estabilidade, a força explosiva, indiscutivelmente, tá? Também ela reduz, pessoal, a creatina, é comprovado que ela reduz o que é a queda da performance. Também o efeito cognitivo, principalmente porque a creatina ela tem um efeito de hidratação, ou seja, no geral, 1 grama de creatina ela absorve 3 gramas de água. Então, efeito cognitivo. A creatina, pessoal, é remédio, literalmente é remédio. Certo? E como é que ela deve ser realmente induzida, né? Conforme está aqui, né? Pré-competição ou pós-competição. Eu, particularmente, utilizo pré e utilizo pós. Tá? Então, o protocolo, né, ideal, para mim ter o efeito, né, da creatina, o real efeito da creatina, eu tenho que fazer o uso por algumas semanas, uso diário. No mínimo 2, se possível 4 semanas, para te começar a ter o real efeito fisiológico, ok? Então, o uso, né, de 3 a 5 gramas dia, no alto rendimento, já está se tratando, pessoal, de 1 grama por cada 10 quilos de peso corporal. 80 quilos, 8 gramas de creatina. Ok? E o que é o recomendado? Né? O efeito dela é fazer o uso da creatina 30 a 45 minutos pré a prova. Tá? Existem estudos que falam que o efeito já é instantâneo. Ok? E aí, pessoal, né, um receio que eu já ouvi, já me perguntaram muito, ela não sobrecarrega os rins, pessoal. Em pessoas saudáveis não existe, isso é mito. E o acúmulo dela, o ganho dela, pessoal, indiscutivelmente é sistêmico. Por que sistêmico? Porque ela atua no músculo, no coração, no cérebro, entre todo o sistema corpóreo. Então, realmente a creatina é remédio. Ok? Lógico, tudo tem que ser testado antes, né? Agora tem uma prova, já vou começar a usar a creatina. E aí nós vamos cair agora, pessoal, né, no álcool e no sono. Pessoal aí no bar, aí, tomando uma cervejinha, tomando um chopp, né? Dando risada. Excelente, por questões de recovery, né? De controle. Mas o que o álcool influencia, né, pessoal? Qual é o efeito negativo aqui em relação ao sono? Aí, indiscutivelmente, pessoal, o álcool, ele é um indutor do sono. Isso é fato. Só que vejam bem a latência do sono. Aonde deveria ter o sono REM, né? O sono reparador, o sono regenerativo, aonde eu acelero a minha recuperação, eu tenho poucos momentos. Basicamente, onde é que eu estou trabalhando? Na primeira fase do sono, onde a pessoa começa a adormecer. É um sono leve, do qual é fácil acordar. A atividade cerebral começa a desacelerar com a presença de ondas alfas e betas. Começa a desacelerar. Então, não é um sono regenerador, não é um sono reparador. Vejam bem, esse estudo, né? Todo esse material que eu estou usando aqui, pessoal, em especial do álcool, do sono, né? É um material que foi apresentado no Congresso, né, latino-americano deste ano, é o chamado Summit, e foi apresentado aqui pelo Laboratório de Fisiologia, né, e Medicina do Esporte e Nutrição do Grêmio Futebol Clube, né? Tá bom? Então, isso aqui foi feito através de polissonografia. Polissonografia, tá? Exame
fidedigno, né? Específico. E olha só aí, tempo para adormecer rápido, né? Depois ficou lá. Aí é literalmente aquele cara que acorda no outro dia, pá, tomei mais do que devia ontem, né? O álcool me fez mal. Não, o álcool já foi fosforilado pelo fígado, meu amigo. Tu não dormiu bem, tá? Tu não induziu o sono. Tu tá com a cabeça cansada mesmo porque tu não descansou. E aí isso cola com alto rendimento, pessoal? Acho que não, né? Estamos falando somente de sono. Eu expliquei qual é a função do sono, né? E aí alguns estudos aqui, pessoal, né, comparativos com a questão da recuperação, né? Então, o cara lá fez a prova, né, participou do seu esporte, onde nesse estudo com atletas, né, a ressíntese de glicogênio, em 8 horas de recuperação, ela foi prejudicada quando o álcool foi consumido, mesmo em pequenas quantidades, em comparação com os atletas que não beberam álcool. Pessoal, 24% de queda de glicogênio. Glicogênio é carboidrato. Glicogênio é carboidrato a nível muscular. Nós precisamos de glicogênio para nossas provas. Nós estamos usando aqui o carboidrato, entendeu? E aí? E aquele preparo do CHO antes do dia da competição, começar na quinta-feira, você vai tirar no sábado. Na sexta-feira, realmente saturar. 24%. Vejam bem, olha a importância. E aí, vamos além. Esse outro estudo. Com atletas, né, o consumo de quantidades moderadas de álcool após exercícios prejudicou a recuperação entre todos os testes. 24, 48, 72 horas. Em relação ao quê? Ao torque isométrico, ao torque excêntrico e ao torque concêntrico máximo. Vamos entender o que é isso aqui. O torque isométrico máximo, pessoal, o que eu posso pensar aqui em relação ao nosso esporte? Saída de posto, start line. Eu vou iniciar ouvindo o timer. Eu não vou reagir com gana, com velocidade de reação. Pessoal, há uma influência, uma perda de 16%. 16%. E no torque excêntrico máximo, o que eu relaciono aqui? Frenagem. Se eu falo em frenagem, eu estou falando em sistema de 4 barras. Se eu falo em sistema de 4 barras, para quem assistiu às aulas, eu estou falando em proteção e integralidade. Evitar lesão. 10,5% de chance a mais. E é aqui, ó, torque concêntrico máximo. O que eu posso pensar aqui? O que eu correlaciono? Torque concêntrico, pessoal, eu falo em velocidade de movimento. Em potência, 19,8%. Basicamente, 20% de perda. 20%. Será que vale a pena, pessoal? Fica a interrogação, né? E aí, aqui uma estratégia, né, pessoal? Que hoje, indiscutivelmente, o uso da beterraba, né? Do nitrato, que se transforma em óxido nítrico, indiscutivelmente, é um dos alimentos mais estudados quando o assunto é melhora da performance. Graças ao quê? A sua alta concentração, né, de nitrato, onde o nosso corpo transforma isso em óxido nítrico. O que o óxido nítrico faz com o nosso corpo? Ele influencia diretamente no endotélio, ele faz vasodilatação. E quando faz vasodilatação, pessoal, ele melhora o meu transporte de sangue, de nutrientes, melhora o meu volume de oxigênio nos meus músculos devido a esse transporte, né? Resultando no quê? Uma menor fadiga, né? Uma maior tolerância a esforços mais intensos. E veja bem, pessoal, ele, indiscutivelmente, ele é um facilitador da potência muscular e da força explosiva. Também eu posso pensar no quê? Que é uma grande ferramenta, né, para acelerar a remoção de resíduos, de metabólitos gerados na prova, que é extremamente comum, né? Então, ele favorece o quê? A minha regeneração muscular. Isso falando na indução pós-treino, né? Pós-treino. Então, existe, né, a utilização, pessoal, também está sendo incorporado, principalmente
em grandes clubes, né? Uso o exemplo do futebol, porque, indiscutivelmente, né, em esporte de movimento, se tem muito recurso. Então, hoje, a capacidade de estudo é gigantesca, certo? E aí o seguinte, né? Pré-prova. O que está sendo utilizado? Como é que está sendo utilizado, pessoal? A indução de 2 a 3 horas. 2 a 3 horas, tá? Antes da competição. Mas ele tem que também ter um efeito acumulativo, né? Um efeito já crônico, né? Aonde tem que ser induzido para ter essa resposta, né, do nitrato, do óxido nítrico. Se fala em 3 a 7 dias de uso prévio. Uso prévio. Tá? Protocolo. E a dose recomendada do uso da beterraba em si, falando, né? Aqui tem outros complementos, já vou explicar o porquê. Fala-se em 300 a 600 mg, tá? Que, em média, uma beterraba, depende do seu tamanho, né? Mas uma beterraba, ela tem, em média, de 80 a 120 gramas, ok? Então, tem que calcular, né? Desculpa, 80 a 120 mg, uma beterraba. Então, calcular. Ver se vai trabalhar no mínimo, no máximo, ver o que vai ser feito, né? Por isso que entra, né, aqui a nutrição esportiva, né? A medicina do esporte, ok? E aí também eu estou tratando aqui, pessoal, né, nesse slide, né, que também é muito incorporado, o uso do cacau e o uso do alho. E qual que é a função, né, do cacau, por exemplo? Aspectos cognitivos, pessoal. Redução da pressão arterial e tem um efeito muito positivo a nível mitocondrial. E o que é o recomendado do uso do cacau, junto nesse combo, né? Fala-se em 10 a 20 gramas de cacau. Tá? E o alho? O alho, pessoal, é um grande anti-inflamatório. Então, vamos pensar em recuperação tecidual. O alho. Né? E qual é a recomendação? Um dente de alho. Tudo isso num combo. Então, ele vai me dar o quê? Uma maior tolerância ao esporte, certo? E tudo isso, pessoal, é engraçado, né? Mas as vias são diferentes, mas o resultado, a função vem a ser a mesma, desses 3 alimentos. Então, eu tenho o quê? Né? Um combo, que eu tenho maior efeito endotelial, vasodilatador, né? Um maior fluxo de sangue, consequentemente, mais energia, mais oxigênio, né? Devido, né, a essa maior produção do óxido nítrico, né? Que ele vem a ser vasodilatador, né? Vascular. Ok? Então, vejam bem, aí vem a pergunta, né? Isso é usado em alto rendimento. E não é algo tão recente. E o nosso Mundial? Cadê o shotzinho, o shot de nitrato pós o dia de prova, preparar, acelerar minha recuperação para outro dia? Cadê o shot? Ou, quem sabe, fazer a preparação pré a prova? Aí veio uma pergunta, né? Onde é que está isso? Onde é que esteve, né? Sugeriram? Foi falado? Alto rendimento, pessoal. Por isso que eu falo que o IPSC ainda, em muitos aspectos, ele é empírico. Ok? E aí, pessoal, né? Eu tenho que falar um pouquinho sobre vestuário. Não defendo nenhuma marca, tá? Mas eu trouxe algumas informações aqui para que vocês entendam, né, de forma mais fácil, né? Então, o vestuário, ele influencia diretamente o rendimento através dos diversos receptores que possuímos em nosso corpo. Ou seja, os mecanorreceptores, que são diversos. Isso gera o quê? Ou influencia, melhor dizendo, na estabilidade, na tríplice extensão, a importância da tríplice extensão para o IPSC, que é o uso das molas do corpo, é indiscutível, né? Da força reativa, aonde, se eu estiver melhor condição, eu posso buscar, né, aqueles 200 a 250 milissegundos de resposta, ao invés do clássico, né, que bate na casa dos 40 a 50 milissegundos, né? É lógico, né, pessoal? Sistema nervoso central. Por quê?
Eu falei um pouquinho em aula já, né? Hoje é a nossa aula de número 12, né? Falei um pouquinho dos mecanorreceptores. Qualquer pressão, né? Mecanorreceptores de pele, por exemplo, qualquer pressão, qualquer desconforto, insegurança, vai gerar uma menor redução na minha transmissão de força. O meu gerente aqui vai detectar isso e vai reduzir a transmissão de força. Ou seja, vou usar uma calça com costura, com bolso, calça tática, né? Muito bonito. Tem que falar, né? Foi feito um uniforme, né? Lindo uniforme. Para os atletas participarem do Mundial. E é fato, pessoal, usaram tecido de calça, né? Uma calça tática, né? Uma cargo, né? Com bolsos laterais, um tecido totalmente que não era maleável, né? Costuras altas, aonde automaticamente eu já estava reduzindo, né, a resposta de reação e a transmissão de força dos atletas. E por que isso? Por falta de conhecimento. Então, o tecido, pessoal, a costura, o cavalinho, né, a pressão, a calça que vira bermuda, né, muito usado hoje, né? Muito usado, facilita, né? Geralmente, onde é que está a costura? Na linha do joelho. É um limitador para mim ter uma maior flexão de quadril, uma amplitude de passada mais ampla. Além de o cara aqui está detectando e mandar, ó, vamos reduzir que esse cara está instável. Certo? Usei aqui também, né? Não estou desmerecendo ou falando de marcas, né? Mas existem algumas marcas que eu vejo que, devido a alguma referência no esporte, né? Muitos acabam utilizando, né? Porém, são calçados que até tem um sistema agressivo no solado, ok? Porém, são feitos de lona ou pano. E aí, o que acontece? Eles cedem lateralmente, favorecendo a inversão ou a eversão. E o que eu falei sobre isso? Qualquer instabilidade, o meu gerente reduz a transmissão de força. Eu dificulto a minha tríplice extensão e eu não vou conseguir adicionar ou ter a força reativa necessária. Agora, utilizei aqui, né? Não necessariamente essa marca, mas é esta plataforma extremamente agressiva. Lógico que os grampos, né? Numa situação de um asfalto concreto polido, não segura, não agarra. Mas que não é a grande realidade, né, do que a gente participa, né? Agora, indiscutivelmente, isso aqui sim é trabalhar dentro da performance. Porque quando a gente fala de amplitude de movimento, de rigidez de tornozelo, é proibido eu ceder o meu pé. Seja ele em movimentação, seja ele em frenagem. Se eu falo em frenagem, muitos do que utilizam marcas como essa ou similares a essa vão identificar. Pô, meu pé cede. Né? Eu chego e eu não tenho controle. Gerou instabilidade. Qual é o teu controle mecânico e motor? Vai ser atrasado. Então, talvez o teu aparelho de pontaria tenha influência. Talvez o teu vetor de força ele vai avançar e tu vai ter que recuperar o vetor para te poder enquadrar. Além de eu estar sujeito à lesão. Agora, aqui, meus amigos, eu estou favorecendo o quê? O martelo. É só o que eu preciso, é o martelo, é o anteropé. Eu não posso ter inversão ou eversão. Ok? Aqui, meias, né? Hoje é utilizada meia de compressão. Isso aqui é meia voltada à alta performance, que realmente ela agarra no tênis, né? Mas indiferente. O tecido, o material que vocês vão usar reflete na alta performance, pessoal. Sugestão, né? Sugestão. Se possível, bermuda, short, né? Totalmente solto, sem costura. Ok? Pelo menos meio palmo acima do joelho. Pelo menos. Certo? Se alguém tiver alguma dúvida, pessoal, é o momento, né? Por favor. E aí, né, nós temos que falar um pouquinho sobre o DVC, né? Porém, DVC transferindo para o corpo humano. Então, o IPSC é uma modalidade de tiro esportivo, né, que combina os três pilares. Quais são eles? Falando no corpo humano, precisão, potência e velocidade. O que eu posso falar sobre precisão? Precisão de movimentos, fluidez.
Potência, velocidade de movimento. Tão falada potência, né? Ou força explosiva. E velocidade. Velocidade de deslocamento, né? Velocidade de deslocamento em pista. E aí vem a pergunta: em qual deles você está focado? Vamos pensar nisso. E aí, pessoal, né? Vamos partir para o próximo assunto aqui, que vem a ser o recovery, né? A recuperação. O que fazer após o dia de prova, né? Depois de um dia de prova, o atleta entra em um estado de fadiga neuromuscular, aguda. Músculos mais rígidos, fáscias mais tensas e mentalmente mais lento para reagir a uma sensação geral de desgaste. Isso acontece porque as competições exigem atenção extrema, movimentos rápidos e precisos, controle emocional o tempo todo. E PSC. Se houver prova no dia seguinte, a recuperação precisa sim ser planejada para ajudar o corpo e a mente a desligarem do esforço e voltarem ao equilíbrio. Quando o atleta recupera adequadamente, acorda no outro dia com mais energia, mais foco, uma melhor velocidade de reação e menos dor. Fato. Exatamente o que faz a diferença dentro de pista. E aí, como recuperar entre um, né, dia de prova e outro? A primeira etapa, pessoal, indiscutivelmente, é a hidratação. Tá? Repondo o que foi perdido. E como meta inicial, 300 a 500 ml de água logo após o término do dia de prova. Ou seja, se possível, após o último disparo. Pode ser fracionado o uso dessa água. Não precisa tomar como o pré-uso, né? Pré-prova, né? Como eu dei aquele exemplo de 1,2 litro, né? De acordo com o cálculo, né? Do peso corporal. Então, eu utilizei água, né? Devo utilizar bebidas isotônicas, pela questão dos sais minerais, né? E também pelas pequenas doses de carboidrato. Águas com sais, com eletrólitos em pó, por exemplo, né? Inclusive, né, eu dei esse exemplo, né? Dependendo do ambiente, dependendo da temperatura, eu particularmente uso sempre na garrafa. Estou sempre tomando água e sempre com sal mineral. Ok? Também é o recomendado pós dia de prova, para um efeito de recuperação. Água de coco, frutas e os combos. Quais são os combos, pessoal? Exatamente o que eu apresentei. Imagina, terminou a prova lá, vou passar ali na mesinha, ali na bancada, ali, vou tomar minha beterraba com alho e cacau. Estou acelerando para o próximo dia. Ou estou recuperando o que eu perdi. Em seguida, aí sim, entra a alimentação, com carboidratos sólidos e proteína, ajudando a devolver a energia aos músculos e acelerar o reparo do corpo. E para o físico, a prática como a sauna, banheiras de hidromassagem, banho quente ou banho de contraste, calor e frio, vasodilatação pelo calor e vasoconstrição pelo frio. É uma baita estratégia. Além das massagens, diversas formas de massagem, indiscutivelmente, é um excelente recovery. Só que não casa, pessoal. Aqui não entra, não seria adequado fazer liberação miofascial. Pré-prova. Intraprova, né? Por quê? A liberação miofascial, indiscutivelmente, é uma baita estratégia para me preparar para a prova. Porém, com 72 horas de intervalo. Porque ela gera microlesões, gera processo inflamatório. Ok? Caminhadas, alongamentos, entre vários outros, né? São exemplos. Então, vão me beneficiar, vão aumentar o quê? A minha vasodilatação, que modula a inflamação gerada, né? Acelerando o reparo tecidual, melhorando o meu sono, acalmando o sistema nervoso. Quanto melhor o corpo desligar e relaxar, maior será a quantidade, maior será a qualidade de recuperação para o próximo dia de competição. Melhora ou manutenção de sua performance.
Isso é fato, pessoal, isso é estudado. E aí, pessoal, né, vamos partir para a nossa reta final aqui, né? Então, encerramento do ciclo 2025. Hoje, encerramos um ciclo que não começou em sala de aula, mas sim no propósito de elevar o IPSC a um novo patamar. Este calendário de 25 foi mais do que uma sequência de webinars. Foi uma jornada de aprofundamento científico, de reflexões, de reconstrução e de quebra de paradigmas. Maturidade esportiva. Literalmente, maturidade esportiva. Ao longo desses encontros, ficou claro que o IPSC moderno não é movido apenas por técnica ou velocidade. Ele é movido por consciência. Consciência do corpo, consciência da mente, da estratégia, da preparação física e do compromisso com a verdade competitiva. O IPSC, como sistema integrado, né? Como eu falei, o IPSC é um esporte dinâmico integrado. O que nós estudamos? Periodização, e entendemos que a performance não nasce do acaso, mas de estrutura, de método, de propósito. Falamos sobre o foco mental e percebemos que nenhuma habilidade se sustenta onde o pensamento não é treinado. Exploramos nutrição, hidratação, recuperação, porque corpo sem energia não entrega precisão, seja ela precisão de movimentos. Debatemos comportamento competitivo, tomada de decisão, autocontrole, autoimagem e a construção do atleta como um sistema integrado. Um sistema que evolui, que adapta e responde. Com isso, vimos que o IPSC vai muito além do disparo. Ele é ciência, ele é disciplina, é um campo onde cada detalhe importa e onde escusas não constroem resultados. O esporte recompensa quem assume responsabilidade, quem lapida sua técnica, quem fortalece o seu físico, sua mente, em respeito ao processo. E aí, pessoal, a transformação continua, né? Hoje, estamos fechando esse ciclo, né? Mas eu deixo um convite. Não para aqui. Transforme conhecimento em prática. Estudo em rotina e consciência em performance. Que 2026 seja um ano em que você não apenas participe, mas compita com verdade, com propósito, com método e com entrega. E com orgulho de se tornar a melhor versão de si, dentro e fora de pista. Obrigado por caminhar comigo e por acreditar na ciência aplicada ao nosso esporte. Lembre-se, tiro é apenas o gesto final. Tudo o que constrói, tudo o que o constrói, acontece antes. Então, aqui, no início do nosso projeto, né? E o propósito, né, desse projeto. Esse trabalho ele foi criado para ajudar atletas e entusiastas a alcançar melhores resultados, com eficiência, precisão e segurança, com assuntos e conteúdos que talvez nunca teriam acesso. Agradeço a todos os envolvidos pela confiança e disposição. Parabéns, Rafael, aí pelo seu brilhante trabalho aí durante esse ano. Eu mesmo tenho muito a agradecer, né? Esse ano eu consegui chegar no meu máximo, né? Que foi, vencer o campeonato nacional, vencer a última prova, vencer o nacional. Eu agradeço bastante porque você acabou colocando partes da minha deficiência em dia, né? Com todos os exercícios. Então, só tenho que te agradecer muito aí. Aí, meu amigo. Então, todo bom profissional tem como objetivo deixar um legado, através de suas ações, atitudes e conhecimento. Como diz um grande amigo meu aí, sigamos. Sigamos.
Pessoal, eu espero ter ajudado, de certa forma, né, vocês, atletas e atletas, né? E confesso que foram horas e horas de envolvimento com esse projeto. Mas eu termino, sem dúvida, com a sensação de dever cumprido. Dever cumprido. Meu muito obrigado. Se alguém tiver alguma coisa aí, para alguma dúvida, né? Estou aqui para auxiliá-los e ajudá-los. Perfeito. Pessoal, nós temos um grupo, né, que foi criado pela CBTP, esse grupo da alta performance. Esse grupo nós iniciamos uma média de 300 atiradores, 300 atletas, né? Entre treinadores também. Ele acabou sendo aberto. E hoje nós devemos estar numa casa de uns 200. O que eu estou pensando? O que eu falei para vocês no decorrer, né? Que eu ia criar um drive, né? E vou adicionar todas as informações, né, que eu compartilhei no grupo atual, que muitas pessoas acabaram não visualizando, tá? As aulas, e vou criar um grupo. Eu vou criar um grupo do WhatsApp, né, que eu vou controlar e vou disponibilizar lá o link e o acesso para quem realmente tiver interesse de informação que esteja nesse grupo, tá? Porque realmente eu quero que quem esteja nesse grupo, quem realmente tem interesse, tá? Não adianta volume, não me interessa volume, ok? Então, na sequência, eu vou fazer isso e prometo que nos próximos dias aí, né, dentro desse grupo, eu vou gerar o drive e vou deixar à disposição de vocês aí para que vocês tenham essas informações e que elas não se percam. Ok? Mais alguma dúvida, pessoal? Professor, por favor. Dúvida eu não tenho, não. Mas eu tenho meus sinceros agradecimentos. Eu sou um atleta aqui da Paraíba e com as suas aulas, com a sua orientação, né, com esse empenho que o senhor teve e esse zelo em preparar todas essas 12 aulas aí com maestria, com grandeza de detalhes, eu só tenho a lhe agradecer. Depois que eu comecei a assistir às aulas, o meu desempenho em prova tem sido diferente, o meu comportamento fora da prova tem sido outro, totalmente diferente, para melhor. E esse para melhor eu devo em 100% ao conhecimento que o senhor passou nessas suas aulas. Eu só tenho ali a agradecer do fundo do coração. Muito obrigado mesmo. E eu acredito que muitos daqueles que participaram das aulas também têm um sentimento parecido com esse que eu estou externando ao senhor. Meus agradecimentos. Meu amigo, muito obrigado. Isso, como eu já falei em aula, para o profissional é o melhor pagamento. Fala, Coronel Marcos. Tudo bem, né? O áudio está muito baixo. Se puder aumentar o volume. Aumentou o volume? Melhorou? Isso. No Brasil tem uma questão sobre algumas marcas, como você citou, não entregarem aquilo que estaria no rótulo. Então, esse tipo para depois, qual que é a creatina, por exemplo, que é muito importante, que realmente entrega o que propagandei. Perfeito, meu amigo. Fico muito grato. Como eu falei, espero ter contribuído, né, e ajudado, né, os senhores na sua melhora de performance, né, na sua prevenção, né, e de modo geral. Aqui, sem dúvida, tem informação aqui de 20 anos de estudo e prática. Ok? Mais alguém, pessoal? Eu vou parar a nossa gravação.